Boa noite, quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. É mais um dia do nosso culto, momento de nós estarmos juntos na nossa casa, com a nossa família. Eu creio que este momento é um momento precioso que o Senhor preparou para cada um de nós, né? Então vamos aí aquietando a nossa alma, alinhando a nossa mente com a mente do Senhor, aquietando o nosso espírito. Já vamos aí nos posicionando. Vai pegando aí a palavra do Senhor, já pode ir abrindo aí nos Salmos de 125. Eu creio que hoje não vai ser diferente. Eu creio que Deus, em cada dia, em cada culto, Ele tem trago novidade no nosso coração. Ele tem trago algo novo para nós. E quando nós nos reunimos para celebrar o Senhor, a palavra do Senhor diz que quando nós nos reunimos, nós recebemos uma bênção do Senhor. Eu creio que nessa noite não vai ser diferente. Deus já tem uma bênção preparada para cada casa, para cada um de vocês, para cada família, para cada vida que está se preparando aí para assistir esse culto. Eu creio que Deus já tem uma bênção liberada para vocês. Amém? Então a palavra do Senhor no livro de Salmos, capítulo 125, vai estar falando de uma fé inabalável. A palavra do Senhor diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Amém? Amém. A palavra do Senhor nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Daí nós sabemos que nós estamos passando por dias difíceis, né? Dias de nós estarmos dentro de casa, dias talvez de angústia, mas também dias de alegria, porque a palavra do Senhor diz que se nós confiarmos no Senhor, né? Então coloque a sua esperança em Deus, coloque a sua confiança em Deus, que Ele fala que nós seremos como um monte de Sião, que não se abala, mas continuam firme para sempre. Quando nós confiamos no Senhor, Ele renova a nossa força. Quando nós confiamos no Senhor, Ele vem com poder e glória sobre nós para nos fortalecer, nos colocar de pé, nos colocar com esperança no nosso coração de que dias melhores virão. Ele vem sobre nós com a unção de cura, que possa estar curando a nossa mente, o nosso coração, restaurando a alegria mesmo dentro da nossa casa. Né? Mesmo que o mundo físico nos coloque prisioneiro dentro da nossa casa, mas em Cristo nós somos livres. Então a nossa casa não é uma prisão, porque nós somos livres em Cristo Jesus. E nossa casa é um lugar santo, um lugar de nós cultuarmos ao Senhor, um lugar de nós expressarmos a nossa adoração ao Senhor, restaurar a comunhão uns com os outros e vivermos alegres diante do nosso grande Criador. Amém? Aí o texto vai falar também que o Senhor está ao nosso redor. Eu quero dizer para você, igreja, que você não está sozinho. Deus não esqueceu de você. A palavra do Senhor diz que Ele não dorme, que Ele trabalha o tempo todo em nosso favor. Receba esta palavra no teu coração. Seja firme, permaneça na fé, na esperança, no amor. Não deixe que essa circunstância te abale, mas fica firme no Senhor, porque Ele está ao nosso redor, Ele está ao redor da tua casa, da tua família e da tua vida. Amém? Feche os teus olhos, vamos estar orando neste momento. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, Deus. Amém. Nós engrandecemos o teu santo nome nesta noite, Pai. Nós te coroamos de honra, de glória, de louvor, Pai, porque a tua palavra diz que só o Senhor é santo, só o Senhor é poderoso, Pai. Pai, nós te louvamos pela tua presença em nós. Começa a encher, Pai, a nossa vida, a nossa casa. Começa a gerar uma atmosfera de adoração a ti, Pai. Começa, Senhor, a enviar, Pai, o teu Santo Espírito em cada coração, Pai. Que neste momento nós possamos estar voltados para o Senhor. Oh Deus, com os nossos lábios selados com o teu tenaz, com o teu fogo, para cantarmos louvores a Ti, para dizer para o Senhor que só o Senhor é o nosso Deus. Não há outro Deus como o Senhor, santo e glorioso. Não há outro Deus mais forte do que o
o nosso Deus, que é Jesus. Deus amado, o Senhor esteja tomando cada vida agora pelas mãos, Pai. Ah, Deus, levando a pastos verdejantes, as águas tranquilas, Deus. Que nessa noite, Pai, Tu venha curar aquele que está enfermo. Tu venha, Pai, acalmar o espírito daquele, Pai, que está agitado, que está inquieto. Deus, que Tu esteja tocando nas mentes, repreendendo a depressão, o pânico, a tristeza, a angústia. E nessa noite, Pai, nós queremos declarar que nós somos livres no Senhor, porque o Senhor nos libertou, Pai. E nós queremos colocar a nossa fé em Ti, crendo que dias melhores virão. Pai, que quando tudo isso passar, nós sairemos mais do que vencedores, porque o Senhor esteve ao nosso lado, o Senhor está ao nosso lado, guerreando as nossas guerras. O Senhor está ao nosso lado, nos livrando de todo mal, Senhor. Pai, toma cada um nas Tuas mãos, Pai, fala a cada coração nessa noite, dando a vitória em nome de Jesus. Amém e amém. Que você possa aplaudir o Senhor aí na tua casa. Neste momento você possa estar louvando o Senhor com alegria no teu coração. Se você quiser, fique de pé. Celebra Ele com alegria. Aleluia. Oh, aleluia. Onde tiver tristeza vai sair através dos louvores. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos declarar nessa noite que Ele é santo, amém? Essa canção é uma declaração dizendo: Senhor, nós estamos aqui. Senhor, nós estamos prontos, que a Tua presença seja real no nosso meio. Nós declaramos que Tu és santo, santo, santo é o Teu nome, Senhor.
tu és santo. Não há outro, Senhor Jesus. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Aleluia, Jesus. Não há outro como Jesus. Glória a Deus. Sim, Senhor. Nós declaramos que tu és santo nessa noite, Deus. Nós glorificamos a tua majestade, Senhor, que é santa, Deus. Aleluia. Todos os nossos versos e canções, ó Deus, é para a honra e glória do teu nome nessa noite, Senhor. Tudo aquilo que estamos fazendo aqui, Senhor, é para declarar que tu és santo, Senhor. É para a honra e para a glória do teu nome, Deus. Por isso nós dizemos que tu és santo, Pai. Aleluia. Só Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Aleluia. Nós clamamos ao teu nome nessa noite, Senhor. Nós nos rendemos aos teus pés nessa noite, Senhor. Aleluia. Recebe as nossas palavras de adoração, Deus. Contigo clamar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. Contigo caminhar, tu és a direção, só me guiar. Tudo pode passar, tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra
teremos novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro teu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro teu refúgio. Diga aí, eis-me aqui. Jesus, Eis-nos aqui, Senhor. eis-me aqui. Jesus, Estamos aqui, Senhor. eis-me aqui. Vamos declarar isso, Jesus. Eis-me aqui. Mais uma vez, Jesus. Eis-me aqui. Nós nos rendemos. Vamos dizer isso, eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro teu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro teu refúgio. Recebe nosso louvor nessa noite, Senhor. Eis-me aqui. Jesus, Eis-nos aqui, Senhor. eis-me aqui. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, amados. Que Deus esteja visitando tua casa nessa noite de uma maneira sobrenatural. Amém. Quero louvar a Deus por mais uma vez a gente se reunir. É um momento tão especial, querido, quando a gente se reúne em nome do Senhor. Amém. Aleluia. Quero louvar a Deus pela sua casa, pela sua família. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa que está aqui comigo, Amém, na amém. vida dos meus filhos que estão hoje aqui louvando o Senhor, Glória juntamente a comigo. Deus. Está faltando só o Rafael. Que Deus abençoe, amém, esta noite, a sua casa, o culto, em nome de Jesus. Deus tem sempre uma palavra para o nosso coração, amém? E eu quero deixar uma palavra para a nossa meditação nessa noite. No livro de 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 1.
1 Reis, capítulo 17, a partir do verso de número 1. Amém? Glória a Deus. Um texto que a gente ama muito e um texto que tem muito a ver com aquilo que a gente está vivendo, tem muito a ver com os nossos dias. E o Espírito do Senhor colocou essa palavra no meu coração e eu quero repartir este alimento com você nessa noite. Amém? 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 1. A palavra do Senhor fala para nós dessa forma, querido. Elias, ele prediz grande seca e corvos o sustentam. O verso 1 começa dizendo assim, querido: então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde-te, junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Amém? Só até aqui, queridos. Feche teus olhos por um momento. Vamos agradecer ao Senhor pela palavra, pelo ar que respiramos, pela nossa vida, pela nossa família. Amém. Vamos agradecer ao Senhor. É momento, sempre que a gente se reúne, é momento de gratidão a Deus. Amém? Senhor, muito obrigado, Pai, por este momento tão especial, pela nossa família reunida, Senhor, para cultuarmos a Ti, Pai. Toma cada lar, Deus, cada família, Senhor. Oh Deus, cada um que ouviu esta palavra, Pai, que Teu Espírito, Senhor, esteja visitando de uma forma sobrenatural, amém, Pai. E que o Senhor esteja falando ao coração de cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés. A Tua palavra ilumina o nosso caminho, para que a gente não ande em trevas. E eu quero Te louvar nesta noite, Pai, pela Tua palavra lida. E que cada coração seja uma terra que receba essa semente, amém, que é a palavra do Senhor. Aleluia. Amém, queridos? Graças a Deus. Aleluia. Esse texto é um texto que eu amo muito, querido, e fala muito ao nosso coração. Fala da dependência de Deus. Amém? Só para a gente entrar no contexto dessa passagem, o povo de Israel, querido, vivia um momento muito difícil, porque, segundo a palavra do capítulo 16, se você puder ler comigo, lá no verso 21, o povo de Deus estava passando por um momento político muito forte, e a Bíblia vai nos dizer que o povo estava dividido. O verso 21 diz assim: então o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. O povo, querido, nesse tempo estava passando por esse momento. E Onri foi um rei que ganhou as eleições nesse momento em Israel, e foi eleito o rei de Israel. E a Bíblia diz que esse rei,
ele fez o que era mal perante o Senhor. Lá no verso 25, você vai perceber isso, né? Que diz assim: fez honrir o que era mal perante o Senhor, fez pior do que todos quanto foram antes dele. Olha só a situação que o povo estava vivendo. Então passaram-se os dias de Onri, e a Bíblia diz que o seu filho foi suceder. O filho dele se chamava Acabe. Lá no verso 29 do capítulo 16, vamos falar um pouquinho sobre esse rei chamado Acabe. Diz assim: Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel, em Samaria, 22 anos. Imagina bem, querido. Um rei que era mau, ficou esse tempo todo, querido. O verso 30 diz assim: fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. A mesma herança do pai, ele traz aqui, querido. Se você observar, lá no verso 25 do capítulo 16, fala-se a mesma coisa do pai de Acabe. E para completar, querido, no versículo número 31, diz assim: como se fora coisas de dar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Então, querido, a gente vê aqui o povo passando por um momento muito difícil, né? Acabe seguindo os passos do seu pai, fez um reinado muito horrível diante dos olhos de Deus e diante do povo, e o povo sofreu, querido. E além de tudo isso, ele ainda casou com uma mulher que não era da linhagem de Israel. E para completar, ela servia a Baal e levou Acabe a adorar a Baal. E o verso 32 diz que levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. E ali, querido, começou toda a ruína do povo de Deus. E o povo não aguentava mais. Deus, então, ele chama um profeta chamado Elias. A Bíblia fala muito pouco desse homem. O nome de Elias quer dizer Jeová é Deus. E a gente estranha que nada se conta do passado desse profeta, nem da sua família. Só diz que ele veio de Gileade, uma área de poucos moradores, além do Rio Jordão. Então, muito pouco a gente sabe, mas o nome dele já diz muita coisa para a gente. Porque o nome Elias significa Jeová é Deus. Então, Deus estava ali, através da vida de Elias, firmando uma coisa no coração daquele povo. Jeová é Deus. E eu quero dizer para a sua vida, para a minha vida hoje, querido, por mais que as coisas estejam difíceis, por mais que a nossa política esteja difícil, por mais que o povo esteja sofrendo devido a essa pandemia, esse momento difícil, onde as famílias estão perdendo seus entes queridos, né? Os idosos estão partindo, né? A gente está vendo um povo perdendo a paternidade, e nós, como igreja do Senhor, precisamos cada vez mais levantarmos em oração, cada vez mais jejuarmos ao Senhor e levantar a bandeira que Jeová é Deus. Amém? Em meio ao caos, em meio à dificuldade, Deus levanta Elias. Como a gente disse aqui, que pouco a gente sabe da vida dele, né?
mas que o nome dele já diz muita coisa para nós. E Elias, então, querido, ele é levado pelo Espírito do Senhor, né? Eu creio, ele é levado até o palácio de Acabe. E quando Deus quer operar, querido, nada pode impedir, amém? E você imagina bem, naquele tempo, para você chegar diante de um rei, era necessário passar por vários guardas, várias portas, né? E para você falar com o rei precisava direcionar o cetro para você e te autorizar a falar com ele. Mas a gente vê aqui, a palavra diz, a partir do verso 1, diz que então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, né? Ele vai até o palácio, adentra no palácio e chega diante do rei Acabe, porque Deus o levou até lá. E quando ele chega diante de Acabe, ele libera uma palavra poderosa de Deus, dizendo: tão certo como vive o Senhor. Elias tinha uma certeza, tinha uma convicção muito grande de quem era Deus. Que Deus é o Senhor, ou seja, Senhor quer dizer dono, né? Ele diz: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, ou seja, o Senhor de Israel, o dono de Israel, aquele que não dorme. O salmista diz que é aquele que não dorme, aquele que está vigilante, aquele que nos guarda todos os dias, todos os momentos. O Salmo 121 diz que, o salmista diz, né? Vamos abrir lá para a gente ler, é tão bom a gente ler esse salmo, ele é tão maravilhoso. Salmo de número 121, abre tua Bíblia lá, querido. Aleluia. O tema desse salmo fala que Deus é o fiel guarda dos homens. Diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Faz uma pergunta. O salmista diz que eleva os olhos para os montes. É interessante, querido, que o culto, a idolatria, a Baal, ele se realizava nos lugares altos. É muito interessante a gente refletir sobre isso, porque não é dos montes que vem o nosso socorro. E o salmista vai falar no verso 2, ele vai declarar isso, né? Primeiro ele diz que ele eleva os olhos para os montes. E ele faz uma pergunta: de onde me virá o socorro? E o verso 2 ele já responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. Ou seja, querido, nosso Deus não dorme. Aleluia. Amém? Ele está guardando você aí. Você não está sozinho, querido. Amém. Eu sei que nesse momento muitas pessoas se encontram, querido, dentro de um quarto, num momento de isolamento, num momento difícil. Muitos estão dentro das suas casas, né? Mas eu quero te dizer que Deus está te guardando, querido. Amém. Deus é contigo. Amém? Deus tem sido conosco. Deus tem sido a nossa provisão. Às vezes, querido, a gente fica preocupado, a gente fica ansioso, mas eu quero dizer para você nessa noite, querido, lance a sua ansiedade sobre o Senhor. Lá em 1 Pedro capítulo 5, no verso 7 e 8, ele vai falar que quem cuida de nós é o Senhor. Então lance sobre ele toda a sua ansiedade, querido, porque ele tem cuidado de nós. Amém? Ele não dorme. O salmista diz aqui: ele não permitirá que os teus pés vacilem, que você escorregue, querido, que você caia. Ele que te firma, ele que firma os teus pés. Amém? Não dormitará aquele que te guarda. Ele não dorme, querido. Ele é o guarda de Israel. Ele é o nosso Senhor. Amém? O verso 4 diz assim: é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel.
O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O Senhor está contigo, querido. O Senhor está no teu lar, na tua casa, na tua família, no teu trabalho. Aqueles que têm necessidade, querido, de ir trabalhar, trabalham em serviços essenciais, aqueles que precisam realmente estar trabalhando, não está lá para nenhuma outra coisa, além de estar servindo, além de estar trabalhando, o Senhor está guardando a sua vida também, amém, querido. Amém? O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor está te guardando, querido. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Receba essa palavra aí no teu espírito, querido. Amém. Amém. Então o salmista diz aqui, querido, eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Eu quero dizer para você, querido, para mim, para nós, para nossa família, para nossa comunidade, né? para nossa cidade, para o nosso estado, para a nossa nação, que nosso socorro ele vem do Senhor. Amém? Aleluia. E voltando lá no texto, 1 Reis 17, querido, Elias tinha certeza disso. Elias tinha convicção disso. E eu quero nessa noite, querido, que você tenha convicção do Deus que você serve. Fique firme. Fique na sua fé. Viva uma fé inabalável. Amém? Em nome de Jesus. E Elias, então, ele, diante do rei, querido, ele diz assim, tão certo como vive o Senhor, ele é o Deus de Israel, e cuja perante face eu estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos. Não são dias, querido. Não são momentos que Elias fala. Ele fala de anos. Amém? Segundo, outra coisa que me chama a atenção, segundo a minha palavra. Por quê, querido? A palavra de Deus estava nele, querido. Amém? A palavra de Deus tem que estar em nós, querido. Amém? Elias está aqui, querido, não se gabando, não se exaltando, mas mostrando que a palavra de Deus estava dentro dele. Amém? Amém? Ele era apenas um instrumento de Deus, assim como nós queremos sempre ser um instrumento de Deus. Amém? Aleluia. E aí, querido, ele então fala isso porque Acabe e a sua esposa Jezabel, elas adoravam a Baal. E segundo os historiadores, Baal, ele significa, o nome de Baal, ele tem um significado, querido. Baal significa, querido, dono, senhor, marido. Ou seja, querido, ele estava ali, né, tentando tomar o lugar de Deus. Porque o texto vai dizer que o nome de Elias Elias, mas no estudo aqui diz para mim que o nome de Elias significa Jeová é Deus. Amém? Aleluia! E Deus é o nosso Senhor. Amém, querido? Em nome de Jesus. Então, para Acabe e Jezabel, Baal era o Senhor da vida deles. E segundo historiadores, querido, Baal era o Deus da chuva. O povo foi levado a acreditar que Baal era o Deus da chuva. Porque naquele tempo, querido, o rei, ele induzia, levava as pessoas a acreditar nas suas crenças, né? E aí Deus então levanta Elias, e Elias vai até Acabe, que era o rei, e vai falar, querido, que quem é o Senhor da chuva é Deus, é Jeová. Amém? É Ele que é o Senhor da chuva. E por 3 anos, querido, não houve chuva em Israel. Então, querido, o que Deus faz? Deus pega o seu profeta, e a Bíblia diz a partir do verso 2, diz que veio a palavra do Senhor, dizendo,
retira-te daqui. Vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. O que Deus faz, querido? Deus pega o seu profeta e leva o seu profeta para o esconderijo do Altíssimo. Eu quero dizer, querido, para você nessa noite, que Deus está nos escondendo, querido. Você está escondido, querido. E aonde Deus te escondeu, ninguém te acha, querido. Amém? Eu quero profetizar essa palavra sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu trabalho. Amém? Que praga nenhuma chegará à tua tenda. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Amém, querido? Aleluia. Então o Senhor diz, retira-te daqui. Vai para o lado oriental, esconde-te. Ou seja, querido, Deus esconde o seu profeta. Elias fica ali, guardado, escondido. E Deus fala para ele que ele vai, verso 4, que ele vai, beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Amém? Olha bem, querido. Torrente é um córrego que havia nos tempos onde chovia. E é tão tremendo que a palavra diz que o Senhor fala para ele que beberás da torrente. Mas se não havia chuva, como haveria de ter a torrente? Querido, eu quero dizer para mim e para você, Deus, ele pode prover através de fontes incomuns e meios surpreendentes. Escreve isso, querido. Guarda no teu coração. Deus é aquele que pode prover através de fontes incomuns e meios surpreendentes. Deus vai te surpreender, querido. Amém, Deus. Nós queremos profetizar isso sobre a tua vida. Aleluia. Tem muita gente, querido, que está aí preocupada, muita gente está receosa. Eu quero dizer que a nossa provisão, querido, ela vem do Senhor. Amém? Amém. Ele é aquele que provê. E as fontes de Deus, querido, elas são incomuns. Ou seja, nós trabalhamos com o comum e Deus trabalha com aquilo que é incomum. E ele diz aqui no verso 4, beberás da torrente. Né? A torrente, então, querido, era um córrego, né? Que era uma correnteza que somente acontecia nas épocas de chuva. Né? Mas, como eu disse para você, Deus é aquele que provê. Amém? Deus é aquele que vai prover na minha e na sua vida, querido. Nesses dias difíceis aí que Deus está escondendo você. Né? Deus vai prover, eu não sei como, mas Deus vai prover, querido. Amém? Creia tão somente. Um dia Jesus disse algumas coisas para os seus discípulos e isso ficou marcado no meu coração. Né? Eu queria que você abrisse para você ler, para você marcar também aí, no Evangelho de João, no capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. Aleluia. Esse texto é muito rico, muito maravilhoso. E ele fala a partir do verso 19, capítulo 20, Evangelho de João 20, a partir do 19, vai contar a história, querido, que Jesus havia ressuscitado. E os discípulos, né, eles estavam trancados dentro de casa com medo. E Jesus, ele vai até os discípulos, né? Não vou ler tudo aqui, mas depois você pode ler. Jesus vai até os discípulos, e quando Jesus entra na casa, querido, onde os discípulos estavam trancados, houve uma alegria. Os discípulos estavam com medo e tristes, porque Jesus havia morrido, né? E eles estavam sentindo desamparados, né? Sozinhos. E Jesus então entra ali, e Jesus lá no vai dizer que ele mostrou as mãos e o lado. E disse que os discípulos então se alegraram.
Ou seja, querido, quando Jesus entra, querido, na nossa vida, na nossa casa, nosso trabalho, há alegria. Amém? Há conforto. Glória Amém? a Deus. Em nome de Jesus, os discípulos então se sentiram ali alegres, querido. E só que naquele dia, querido, faltava um discípulo, que era justamente Tomé. A Bíblia vai dizer que naquele dia, Jesus surpreende os discípulos. E Jesus sopra sobre eles ali, né? O Espírito Santo, né? O verso 22 do capítulo 20 diz assim: havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoar os pecados, são-lhes perdoados. Se retiver, são retidos. E Tomé não estava lá, querido, né? Aquele dia Tomé não estava ali com os discípulos, né? Eu quero dar uma paradinha aqui e dizer, querido, que nós precisamos nos esforçar, querido, para estar reunidos no nome de Jesus. Amém? Todas as vezes, querido, que a igreja se reúne, nós precisamos nos reunir. Em nome de Jesus, querido. Porque Jesus está sempre nos surpreendendo. Amém? E ele surpreendeu os discípulos naquele dia, querido. A Bíblia diz que era o cair da tarde. O verso 19 diz que é o cair da tarde, né? Do primeiro dia da semana. Então, querido, o Senhor, Ele quer te surpreender, Ele quer me surpreender. Amém? Mas nós precisamos obedecer, né? Tomé não estava ali, eu não sei o que Tomé estava fazendo, né? Mas depois que Jesus vai embora, a Bíblia diz que Tomé chegou. E os discípulos chegaram para Tomé e disseram: o mestre esteve conosco. E Tomé ficou sem acreditar, querido, né? Mas a Bíblia diz lá no verso 26 que passado 8 dias estavam outra vez reunidos os discípulos e Tomé estava com eles. E estando as portas trancadas, veio Jesus e pôs no meio e disse: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Ou seja, entrou um temor no coração de Tomé, né? E Jesus disse assim, disse-lhe Jesus: porque me viste e creste. Bem-aventurados os que não viram. Amém? Eu quero deixar esse verso aqui no teu coração, a parte B aqui do 29. Bem-aventurado, ou seja, felizes os que não viram, mas creram. Nós fazemos parte desse grupo que Jesus estava profetizando aqui. Nós não vimos Jesus quando ele esteve aqui na terra, querido. Mas nós cremos poderosamente Amém. Nos feitos de Jesus, naquilo que Jesus veio fazer. Nós cremos. Amém? Creia tão somente. Eu quero dizer isso para você, meu irmão, minha irmã. Creia tão somente, querido. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E voltando lá no texto, querido, né? O texto vai dizer que, verso 4, nós estamos, diz assim: beberás da torrente, né? Ou seja, mais uma vez quero frisar, a torrente, querido, era uma correnteza, né? Que somente em épocas de chuva que acontecia. Mas Deus é o Deus da provisão. Amém. É o Deus que provê através de fontes incomuns. Aleluia. Amém? E ele diz assim, né? E ordenei aos corvos que ali mesmo te sustente. Ou seja, você não vai sair, querido. Eles vão levar até você. Eu ordenei, ou seja, eu já dei ordem aos corvos, né? E que ali mesmo te sustente. O verso 5 diz assim: foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Ou seja, querido, nós precisamos andar segundo a palavra do Senhor, querido. Porque quando a gente andar segundo a palavra do Senhor, querido, nós vamos ser surpreendidos,
nós vamos ver as maravilhas, nós vamos ver os milagres, nós vamos ver coisas surpreendentes, querido. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente do Querite, fronteira do Jordão. E o verso 6 diz que os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne. Olha bem, querido. Pela manhã, os corvos traziam pão e carne. Pão e carne. Pão e carne. Como também pão e carne ao anoitecer. E bebia da torrente. O Deus da provisão. O Deus de Elias, querido, é o nosso Deus. O Deus de Elias é o nosso Deus, querido. Os corvos eram animais, querido, que eles eram considerados imundos. Havia em Israel várias espécies de corvos. E eles eram considerados animais imundos, porque eles se alimentavam de animais mortos. Olha bem, querido. Mas Deus colocou os corvos para alimentar Elias. O que isso quer dizer para nós, querido? Deus, ele pode prover através de fontes incomuns e meios surpreendentes. Amém? Deixa Deus te surpreender, querido. De repente, os corvos vão estar te alimentando. Amém? De repente, os corvos vão trazer pão, vão trazer carne. Amém? E eles são a ordenança de Deus. Querido, todos os animais são do Senhor. Amém? Nós queremos que todas as coisas venham do Senhor. E é muito interessante isso, querido, porque a gente pode perceber aqui, né? Que Deus, ele guardou o seu profeta. Deus escondeu o seu profeta. Deus trouxe uma provisão para ele incomum, querido. Se não havia chuva, não era para ter água. E o pão, que era o alimento, e a carne, Elias foi alimentado de forma sobrenatural, querido. E não faltou, querido. A Bíblia diz que ele, todos os dias, né? Todos os dias, ele tinha ali a proteção de Deus, o cuidado de Deus e o alimento de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor, querido. E o verso 7 diz que passados os dias, ou seja, foram muitos dias, querido, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra, né? A torrente secou. Sabe por que secou, querido? Porque acabou o tempo, né? E quando o tempo acaba a água ali, acaba a provisão, porque Elias precisava sair daquele lugar, né? Eu quero dizer para você que o tempo vai acabar, esse tempo que nós estamos vivendo, querido. Amém. Não se desespere. Deixa Deus cuidar de você. Aleluia. Eu creio que é um tempo onde Deus tem falado muito conosco. Um tempo que nós estamos tendo um cuidado muito grande do Senhor. Amém? Que você receba essa palavra nessa noite no teu coração. E que você deixe o Senhor te alimentar. Deixe o Senhor te surpreender. Deixe o Senhor, querido, mostrar as maravilhas dele. Amém. Amém? Nós precisamos ter experiências com Deus, querido. E essas experiências vão nos marcar. Essas experiências vão nos fortalecer. E eu quero profetizar aqui, querido, que esse tempo de quarentena seja um tempo de experiências com Deus. Amém. Amém? Guardou isso no seu coração, querido? Amém. Eu quero terminar aqui
e dizer que há uma alegria muito grande no nosso coração de servir esse Deus. Amém. Ele é o nosso Senhor. Aleluia. Deixe o Senhor ser o dono da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos adorar o Senhor neste momento, com mais um louvor. Em seguida eu vou estar orando pela sua vida, impetrando a bênção sobre a tua vida. Deus te abençoe, meu irmão. Amém? Vamos adorar o Senhor. Prepara
Aleluia. Você Glória pode a Deus. dizer isso para Jesus, querido. Eis-me aqui. Aleluia. Amém, Deus. Quero louvar a Deus pela sua vida, querido. Receba essa palavra no teu espírito nessa noite. Amém, Deus. Amém. Quero dizer para os amados irmãos que domingo que vem será a nossa ceia. Amém. Glória a Deus. Quinta-feira nós temos um outro culto, a nossa série que o pastor Augusto está pregando. Terça-feira nós temos a nossa casa de paz com a nossa família. Amém? Quero desafiar você que ainda não está fazendo a fazer, querido. Amém? É um tempo especial, coisa linda de Deus, querido. E manda foto da sua família reunida, querido, para a gente junto orar. Amém? Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tá bom, querido? Aleluia. Eu quero deixar nesse último momento uma palavra de Tiago. Não precisa abrir não, eu queria que você fechasse os olhos. A palavra diz lá em Tiago, capítulo 5, versículo 17. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Aleluia. Obrigado, Pai querido, por esse tempo tão especial. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui louvando, adorando e ouvindo aquilo que o Senhor tem a falar conosco. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo, Pai, que o Senhor tem nos dado, Senhor, de reflexão, Senhor. Esse tempo, Deus, que o Senhor tem nos escondido, Pai. Amém, Deus. Nós oramos, Deus, pelas famílias, Senhor. Sim, Pai. Ó Deus, oramos por aqueles irmãos também que têm que sair para trabalhar. Amém. Oramos pelas famílias que estão enlutadas, Pai. Ó Deus, pedimos, clamamos ao Senhor, que o Senhor repreenda, Pai, esse vírus, Pai, em nome de Jesus, Pai, na nossa cidade, Amém. no nosso estado, na nossa Sim, nação, nas nações, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Tu és o Deus poderoso, meu Pai. Aleluia. Vai de encontro, Deus, repreende, Pai, anula, Senhor, aniquila, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Deus Santo. Ô, Paizinho, nós oramos pelas famílias, Senhor, Amém. que têm perdido seus entes queridos, meu Pai. Ô, Senhor, se não fosse o Teu Santo Espírito, Pai, Deus, nós não aguentaríamos, Senhor, essas famílias não aguentariam, Pai. Verdade, Pai. Mas o Senhor enviou o Consolador que está Aleluia. conosco. O Espírito Santo é nosso Graças a amigo. Deus. E nessa noite, o Espírito do Senhor, Paizinho, esteja confortando, consolando Amém. todos aqueles que choram, Aleluia. todos aqueles que estão aflitos, todos aqueles que estão, Pai, dizendo de onde virá o meu socorro, de onde virá a minha provisão. É, Deus. Eu deixo essa palavra para o nosso coração. A nossa provisão vem do Senhor. Amém, Deus. Ele nos surpreende. Aleluia. Ele é o Deus da provisão. Graças a Deus. É aquele que provê de fontes incomuns e de meios surpreendentes. Aleluia. Receba isso no teu espírito. Amém, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Pai querido. Que o Senhor esteja visitando cada família. Amém, Deus. Cada um dos teus filhos estão ouvindo essa palavra. Sim, Deus. Se alguém, Pai, entre, ó Deus, os nossos e entre, Pai, as famílias que ainda não se entregaram, não entregaram sua vida ao controle de Jesus. Eu quero dizer, querido, que esse é o tempo, amém? Esse é o tempo. Se entregue, querido. Ou você que está afastado, volte, querido. Amém, Deus. Volte correndo, querido. Em nome de Jesus. E se você, querido, necessitar de uma palavra, de uma visita, pode contar
contar com a gente, querido. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Nós estaremos orando com você. Amém. Estaremos ministrando sobre a tua vida. Amém, Deus. Entregue sua vida, querido. Entregue sobre o domínio do Senhor. Aleluia. Ele é o nosso Deus. É o Senhor da nossa vida. Amém. Israel precisava entender que Deus era o Senhor. E Deus levantou esse profeta chamado Elias. Eu quero dizer que nós somos os Elias desse tempo. Aonde estão os Elias? Nós somos os Elias, querido. Elias orou, querido, e não choveu, segundo a palavra de Deus. E ele depois orou, querido, depois de 3 anos e 6 meses, ele ora, querido, e a chuva veio, querido, e regou a terra, e germinou as sementes. Aleluia. Querido, eu quero profetizar isso sobre a tua Amém, vida. Deus. Um tempo novo, um tempo de chuva, chuva de Deus na sua vida, no seu ministério, Amém, Jesus. na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na nossa comunidade. És bem-vindo, Pai. Em nome de Jesus. Deus Em santo. nome de Jesus. Aleluia. Amém, querido. Glória a Deus. Amém. Estenda as tuas mãos aí onde você está, querido. E receba a bênção do Senhor. Deus. Que a bênção do Deus Pai Todo-Poderoso, que a bênção do Deus Filho, que a bênção do Deus Espírito Santo seja hoje e seja eternamente com você, meu irmão, minha irmã. Tenha uma semana abençoada. Deus abençoe a todos. Amém? Amém e amém, querido. Glória a Deus. Aleluia.